Graças e paz, queridos. Amém? Alegria estar nessa noite aqui, a igreja alegre, a igreja vibrante. E é um prazer para mim estar aqui nessa noite com vocês, cultuando ao Senhor. Antes de mais nada, eu queria apresentar a minha esposa, Natália, que está ali, né? Levanta, filha. Amém? Essa é a minha linda aí, que tem estado comigo já, vamos fazer 21 anos de casado, agora em dezembro. E desde os 15 anos de idade a gente está junto. Então, graças a Deus que nós estamos aqui. Nossa filha está aqui dentro também, já na salinha, né? A nossa Melissa. E para a gente é um privilégio estar falando da palavra do Senhor, estar mais numa agência do Senhor, né? Estar em uma agência que fala e que proclama a verdade. Antes de tudo, queridos, eu queria falar com vocês e pensar com vocês a respeito daquilo que Deus já tem falado ao nosso coração, daquilo que Deus já tem estado iniciando, daquilo que Deus já tem feito, daquilo que Deus já tem colocado no coração dos seus servos, dos pastores, dos líderes ao redor do Brasil e também ao redor do mundo. Faço parte ali da Igreja Batista da Lagoa, ali na Lagoa do Araçá, na Imbiribeira. A igreja tem apenas 6 anos de idade, o irmão teve a oportunidade de estar lá. Na verdade, nós vamos completar 6 anos agora, mês que vem. E nós estaremos celebrando ao Senhor dia 19 e 20, no sábado e no domingo, o nosso aniversário. Nós começamos, queridos, através de um projeto social chamado Servir. E nós éramos 14 pessoas de igrejas diferentes. Eu moro aqui pertinho de vocês, eu moro na Macaxeira, né? Sou bem próximo, mas a gente encontrou alguns amigos numa viagem missionária em Pilar, 2016. 2015 ou foi 2016, não me recordo agora, mas mais ou menos nesse ano, onde a gente estava fazendo essa viagem juntamente com um projeto chamado Por Amor, que é um projeto social, missionário, evangelístico do Seminário Teológico Batista do Brasil, que existe até hoje. Você que tem chamado para missões, eu aconselho a conhecer esse projeto social. E em 2016 nós estávamos na cidade de Pilar, evangelizando, falando de Jesus. Nós encontramos 14 pessoas que tiveram esse desejo de plantar essa igreja. E nós orávamos ao Senhor e Deus respondeu. E nós estamos hoje na Igreja Batista ali da Lagoa, na Lagoa do Araçá. Depois de 6 anos, nós passamos de 14 pessoas para 30. Nós iniciamos nesse projeto. Do projeto a gente foi para um pequeno grupo na piloto, que vocês estão fazendo isso agora, né, na casa do vosso pastor. E nós passamos a ser o pequeno grupo piloto. E nós multiplicamos em 3, passamos a ser 30. Em 2018 passamos a ser 60. 2019 a gente já era 120. E depois chegou a pandemia 2020, né? E na pandemia nós aumentamos para 320. E hoje nós estamos completando 6 anos com aproximadamente 1.500 pessoas. Entre igreja, entre membros, entre congregados, nós estamos plantando hoje 4 igrejas. Uma em Maçangana, a Igreja Batista Arte. Outra em Candeias, a Igreja Batista Plenitude. Uma no Sertão de Pernambuco, em Custódia, a Igreja Batista Memorial, em Custódia. E também no campus aqui em Goiânia. Nós temos uma Igreja Batista da Lagoa, Campus Goiânia, aqui pertinho,
onde 15 dias eu estou lá. Eu sou o pastor plantador e o pastor missionário também da igreja, onde a gente vai plantando igreja onde Deus nos manda. Também nós temos 27 pequenos grupos espalhados na cidade. Iremos plantar uma igreja também em Bezerros, nós já começamos um pequeno grupo. Também em Paulista, outro pequeno grupo. E a gente tem avançado no Evangelho, a gente tem caminhado, a gente tem agradecido a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos dado de falar do seu amor. E eu quero motivar vocês a investir justamente nessa visão de igreja multiplicadora, nessa visão de uma igreja relevante, de uma igreja que faz a diferença no reino. Nós aprendemos com a palavra de Deus que precisamos ser ousados, precisamos buscar mais de Deus e se colocar à disposição dEle, porque tudo é para Ele, tudo converge para Ele, tudo direciona para Ele, desde o Antigo Testamento até hoje, até Apocalipse, e será eternamente, é Jesus Cristo que deve ser pregado. E a igreja ela só tem a ganhar, o reino só tem a crescer. Então você que tem ainda um pezinho atrás aí com a metodologia da igreja multiplicadora, não tenha o pé atrás, tem os dois na frente, porque na verdade ela vai fazer com que você volte às origens, porque os 5 princípios da igreja multiplicadora nada mais é do que o que está escrito na palavra em Atos dos Apóstolos. Está na Bíblia isso, e eu queria justamente falar sobre isso, sobre essa igreja viva e o que é ser igreja. E a mensagem de hoje para nós é justamente isso, ser igreja. A gente vai falar sobre ser igreja. O pastor me convidou, para estar pregando, para estar falando com os irmãos sobre essa visão de igreja multiplicadora. E eu fiquei pensando, é uma mensagem, é um treinamento, o que será? Mas Deus falou no meu coração para trabalhar Atos, capítulo 2, e falar com os irmãos sobre o que é ser igreja, o que é retornar aos princípios, o que é fazer e ser uma igreja saudável. Então a gente vai estar caminhando e mostrando aos irmãos, através da própria palavra do Senhor, que este caminho é um caminho salutar, que este caminho é um caminho saudável para a igreja, onde você irá experimentar coisas extraordinárias do Senhor. Nós temos visto na nossa igreja famílias se rendendo ao Senhor, filhos, pais, avós, através de pequeno grupo. Nós costumamos dizer que quando a pessoa entra na igreja, ela já vem decidida, porque ela encontrou no pequeno grupo uma família, ela encontrou no pequeno grupo a igreja de Cristo. Então quando ela chega aqui no culto, ela simplesmente e apenas ela entrega a sua vida, porque ela já entendeu que no pequeno grupo ela foi cuidada, que no pequeno grupo ela foi tratada, e assim ela não quer sair mais deste ambiente de cuidado. E infelizmente, queridos, essa busca para os princípios bíblicos nos dias de hoje, nos dias pós-modernos, ou talvez está mudando até essa nomenclatura, A nona ciência está chegando e a gente tem vivido um mundo muito mais do que pós-modernidade. Mas a busca dessa essência nas igrejas está cada vez mais difícil. A igreja e as nossas igrejas perderam a essência de ser igreja e de influenciar as pessoas, e agora estão vivendo, na verdade, as influências do mundo. Nós temos vivido momentos onde a igreja tem sofrido porque está recebendo essa influência do mundo. Não está sendo mais referência para todos aqueles que estão perdidos. E a gente não consegue mais separar o que é igreja e o que não é, porque o relativismo tem tomado a nossa mente de uma forma tão forte. As mídias têm jogado tantos conceitos em nosso lar de uma forma assim, quase que vomitando em nossos ouvidos aquilo que ele quer. Eu sou novo, mas eu vivi daquele tempo que, se eu passasse na frente do meu pai conversando com um amigo, eu sabia que eu ia apanhar. Eu sou do tempo que minha mãe dizia assim: olha, eu vou cuspir no chão, se você não chegar, já sabe. Eu sou do tempo que, quando a gente encontrava um idoso ou uma pessoa mais velha que a gente pedia licença, sim senhor, sim senhora. E as nossas crianças e nossos filhos não tem mais esse respeito.
não tem vivido mais esse algo salutar que a gente tem perdido. E veja, isso é costume moral, isso é algo que deveria ser trivial. E quanto mais estamos vivendo distante da palavra de Deus, quanto mais quando a gente retorna aos princípios, começa a comparar o que a igreja primitiva fazia e o que a gente está fazendo hoje, a gente começa a ver a discrepância que há. Porque os crentes agora não dão mais a paz do Senhor Jesus. Graça e paz, tudo bem? A igreja agora do Senhor Jesus não se importa mais com as pessoas, a igreja agora só pensa no eu. O indivíduo agora é melhor do que todo mundo, do que o reino. A gente vai falar sobre isso na nossa mensagem, na mensagem que Deus preparou para cada um de nós. Nós precisamos entender e sair daqui para viver os princípios bíblicos durante a nossa semana. E não só amanhã, mas hoje, quando a gente sair nessa rua e encontrar as pessoas aí que precisam. A gente precisa viver esses princípios bíblicos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 2, 42 a 47 e vamos ler um texto conhecido de nós. Amém? Obrigado, irmão. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O homem vai, nós vamos onde Deus está, onde Jesus está. Não adianta você investir em tecnologia, em estrutura, se você não investir em pessoas, se você não investir na espiritualidade da sua igreja. O povo vai onde Deus está. Há 8 meses nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Há 8 meses nós todos os domingos temos almas entregues ao Senhor. Nós iremos batizar agora no mês de agosto mais de 50 pessoas aqui na sede. Lá em Goiânia mais de 13. Nós já recebemos agora entre aclamação e igreja voltando para Jesus mais de 200 pessoas agora em agosto. Isso não é obra de homem, isso não é obra de nenhum extraterrestre. Isso é simplesmente a obra do Espírito Santo agindo através de nós e apesar de nós, apesar de sermos quem somos, das nossas crenças, das nossas limitações. E o Espírito Santo vem, capacita a gente e faz a gente experimentar daquilo que Ele tem para nós. Esse texto, percebemos nele justamente essa essência de ser uma igreja viva, uma igreja pujante, dedicada a cumprir os ensinamentos de Cristo. Primeiramente, nesse texto a gente vê de cara a dedicação do povo no estudo da palavra. Através dos ensinamentos dos apóstolos que lá estavam, a igreja se dedicava à palavra. A igreja não discutia a palavra, ele simplesmente ouvia e aplicava a palavra. Aplicava todos os ensinamentos que os apóstolos estavam passando, por mais confrontantes que eles fossem. E aqui, queridos, infelizmente, mais uma vez, como está difícil sermos igreja nos dias atuais, sermos pastores, pregadores do evangelho, diácono, líder nos dias atuais, professores de EBD. Porque hoje, para você exortar alguém, hoje para você falar a alguém, as pessoas questionam você muito facilmente. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, elas querem questionar a palavra de Deus.
Elas não querem entender que o que está escrito ali é bom, é eterno para elas. Elas simplesmente questionam vocês. Elas nos questionam. Por quê? Porque elas querem uma mensagem que atendam os seus interesses pessoais, às suas expectativas pessoais. Nós estamos vivendo numa sociedade que, rapidamente, de um mundo colorido passou a ser rosa. Simplesmente pelo fato de lançarem um filme chamado Barbie. E a gente chega no shopping, está tudo rosa. As mulheres e os homens, tudo rosa. Somos levados assim como folha ao vento. De uma hora para outra. Era tudo colorido, agora é tudo rosa. Amanhã será preto. E o povo vai. E vai. As pessoas não conseguem ser confrontadas, as pessoas não conseguem mais ouvir e meditar a palavra. Mas aqui o texto é claro, porque o que é que eles faziam? Eles se dedicavam no estudo da palavra. Muito mais do que isso, eles comiam a palavra do Senhor. Eles ficavam atentos, parados e paralisados, prestando atenção naquilo que o Espírito Santo estava falando através dos apóstolos. E como é difícil a gente passar 40 minutos ouvindo o pastor pregar. Porque a nossa cabeça fica pensando na conta que a gente vai pagar amanhã. Nossa cabeça fica pensando no menino que está gritando. Nossa cabeça fica pensando em todas as outras coisas. A gente não mais presta atenção naquilo que Deus tem para falar para nós. Queridos, nós somos vasos onde Deus faz o que quer com esse vaso e faz com que esse vaso sirva da forma que Ele quer, exortando, cuidando. E a igreja tem que estar preparada para ouvir não aquilo que ela quer, mas aquilo que ela precisa ouvir. Em 2 Crônicas 7,14 diz: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Queridos, essa humilhação aqui que Crônicas está falando, por definição, é uma humilhação que busca estar em um estado de rendição, de submissão à autoridade do pastor, à autoridade do Espírito Santo, à autoridade de Jesus Cristo. No nosso caso, significa que devemos nos render ao poderio e à vontade de Deus, deixando nossas vontades, nossos prazeres, nossos achismos de lado e buscando unicamente fazer o que Deus já nos disse através de sua palavra e tem dito todos os dias através da sua palavra. E essa parte aqui do texto de Crônicas liga diretamente com o que a gente leu em Atos, quando entendemos que para nos dedicar ao ensino da palavra é preciso nos esvaziar de nós mesmos e nos humilhar, deixando que Deus nos use como Ele quer. Só encontramos a face do Senhor quando negamos nossos desejos, nossas ambições pessoais e nos desviamos dos nossos caminhos maus. Esse texto que nós acabamos de ler em Atos também é muito rico, porque ele dá detalhes de como devemos nos comportar, de como a igreja deve ser, de como a igreja deve buscar a santidade e viver em comunhão aqui. Como fala a palavra, tem essa raiz grega da koinonia, que é uma participação conjunta em comunidade, onde você tem e faz parte de um todo. E você pensa no resultado do todo, não só no seu resultado. É o compromisso que cada um de nós tem para que o resultado, para que o todo aconteça, para que o reino seja abençoado e cresça. Essa koinonia que a gente tanto busca, que a gente tanto espera. E deixa eu ser um pouco mais prático, porque lá na igreja eu sou chamado de pastor prático. Um exemplo bem prático aqui é o evangelismo discipulador,
que é um dos princípios da igreja que vocês estão estudando, da igreja multiplicadora, o evangelismo discipulador. Será que a responsabilidade de evangelizar e discipular é apenas do pastor da igreja, do diácono, do líder de ministério, seja qual nomenclatura nós damos? A responsabilidade de evangelizar e de cuidar e discipular somos de todos nós. Se você está sentado na cadeira achando que Deus não cobrará de você a responsabilidade de falar do amor dele, se engana, porque ele cobrará de você a responsabilidade de ter falado do seu amor. Você precisa discipular alguém, nem que seja o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu esposo. Você precisa discipular. Você precisa sentar com ele, falar do amor de Deus com ele, ler a palavra de Deus com ele, fazer com que ele questione, abra sua mente. Você precisa entender que é sua responsabilidade falar desse amor. Quando nós saímos nas ruas, ao acabarmos o culto, nós encontramos certamente nossos amigos, parentes, que não estão aqui desfrutando da presença do Senhor, cultuando e adorando Ele. Estão talvez sentados num bar, talvez jogando alguma coisa, e essa pessoa precisa que você evangelize ele, precisa da sua mão, precisa do seu cuidado para com ele, para que ele entenda que para se alcançar a eternidade, que é a salvação em Cristo, é preciso entender o Evangelho de Cristo. A gente vai falar sobre isso também. Mas será que você está disposto a evangelizar e discipular? Porque nós temos confundido muitas vezes entregar literatura com o evangelismo e discipular. A gente tem muitas vezes confundido isso. E eu digo isso porque muito tempo lá atrás eu também era assim. A gente saía e às vezes tínhamos até um encontro assim, quem é que entregava mais literatura? Eu não sei se alguém já passou por isso, né? Né, pastor Alan? Mas era assim, saía para evangelizar e depois voltava. Quanta literatura você entregou? Ah, entreguei 100, eu entreguei 50, entreguei 200. Como se aquilo ali fosse um resultado de alguma coisa. A gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia, mas é necessário que a gente se dedique à evangelização discipuladora, de sentar, de caminhar, de entender, de pegar na mão. E essa responsabilidade não é apenas dos pastores, como falei, mas é de toda a igreja. A comunhão que se fala aqui é muito maior que simplesmente nos confraternizarmos em uma festa, em algo muito bom. É bom também estar numa festa, mas não é só isso que esse texto fala. Por isso, quando esse texto fala que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, não está se referindo apenas à posse, mas a um estado de comunhão, um estado de objetivo, de dedicação. Todos estavam unidos num propósito. Todos estavam unidos num propósito, pensavam a mesma coisa. A palavra aqui nos confronta e temos que permitir esse confronto, que nos orienta e nos faz e nos refaz. Por mais que esteja muitas vezes doendo as palavras, mas é necessário, porque é justamente esse trabalho que o oleiro faz em nós, vasos. O texto continua e mostra que através das orações havia uma grande comunhão, uma grande coinonia. Os pedidos e súplicas eram alinhados com a palavra, os resultados da palavra convergiam entre si e não havia divergência nos pedidos. Por quê? Porque todos estavam caminhando juntos com um único objetivo. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas infelizmente nós temos ouvido igrejas que não estão convergentes, mas estão divergentes em suas ações. O pastor quer ir para um lado, a liderança quer ir para o outro, o diácono quer ir para o outro. Não tem um alinhamento espiritual. As pessoas, cada um quer puxar, vamos dizer assim, a sardinha para o seu lado. A igreja não consegue agora estar unida de forma realmente de comunhão, uma comunhão bíblica. Mas existe partidarismo dentro da igreja. E a igreja não avança. A igreja não cresce. A igreja precisa acordar de que há a necessidade de estarmos em comunhão, não apenas com essa igreja, mas com o corpo de Cristo, porque nós somos igreja.
Eu e você somos igreja, fazemos parte da mesma igreja. Apesar de eu estar congregando na Lagoa do Araçá, mas eu já congreguei no Corvo de Genipapo, já congreguei em Apipucos. Isso não faz diferente, e mesmo eu não congregando com vocês aqui, mas eu faço parte da mesma igreja, que é Cristo. A gente também vai falar sobre isso. A gente precisa estar no mesmo sentido. Não existe disputa para quem cresce mais, para quem é mais bonita, para quem é mais robusta. Não existe. A nossa luta é para tirar as pessoas das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Essa é a nossa luta. A oração é o meio pelo qual o povo de Deus leva as suas necessidades a quem de fato pode resolver. Nossas orações têm que ser entregues a Ele, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Viver em oração e assim se converter dos seus maus caminhos é a única forma para que a ação de Deus de perdoar pecados e sarar nossa terra seja concretizada em nosso bairro, no nosso estado, no nosso país e no mundo. A evangelização discipuladora e oração também é um dos princípios da igreja multiplicadora. A igreja que não ora, ela está fadada ao fracasso, a inchar. É necessário que a igreja aprenda a orar. A oração é uma exposição do seu coração a Deus. É a forma que temos de nos mostrar a Deus como somos. Por isso Jesus nos ensina que devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar a Ele. Ou seja, a gente precisa abraçar-se com Deus, a gente precisa chorar com Ele. A gente precisa abrir-se para Deus. A gente precisa contar a Deus tudo o que está doendo em nós, tudo o que está em nossa mente, em nosso coração. A gente precisa deixar que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora através dessa intimidade que devemos construir. E que quando entramos nesse secreto com Deus, Ele começa a nos restaurar. A oração é um dos pilares que a igreja tem perdido. E a igreja precisa retomar essa oração. Eu sei que a igreja aqui ora. Eu vi que sexta-feira terá talvez um grande momento de oração, de trabalho disso também. Mas a igreja precisa todos os dias orar. Todos os dias fazer com que a igreja esteja orando de forma intencional. O relacionamento intencional, que também é uma das ferramentas da igreja multiplicadora, precisa ser vivida entre nós. A igreja precisa aprender que o inimigo, ele não brinca, e ele está a todo momento querendo nos tragar, e nós só podemos vencê-lo através da leitura da sua palavra e da oração. Ontem tivemos um dia muito movimentado na nossa igreja. Começamos na sexta-feira a EBF, concluímos hoje pela manhã, mas ontem estive lá, sexta e sábado estive lá, e à tarde, uma parte das mulheres estavam dedicadas a aprender como fazer uma devocional. Vocês parecem assim, talvez você pense, fazer uma devocional, como assim? Aprender a fazer uma devocional? Mas muitos de nós não sabem fazer uma devocional. Nos dias atuais, muitos de nós não sabem fazer uma devocional. E ontem, as mulheres se reuniram para aprender como fazer a devocional. E a devocional inclui oração, dedicação da palavra, entrar no secreto com o Senhor. Independente da hora que você escolha, mas é necessário você estar sozinho com Deus, para que Ele fale ao teu coração aquilo que você precisa mudar, aquilo que Ele quer que seja restaurado. Em pleno século 21, nossas igrejas não sabem orar, não sabem fazer uma devocional. Voltar às raízes. É preciso caminhar, é preciso avançar no conhecimento do Senhor. Todos estavam cheios de temor. Todos estavam cheios de temor.
E o temor aqui no grego, que tem a palavra phobos, quer dizer espalhar medo, aquilo que te faz ter reverência, aquilo que você realmente olha e diz: poxa, eu não posso avançar aqui, eu estou temeroso com isso. A igreja perdeu esse temor a Deus. A gente vai ver aqui em Êxodo 20, 18, 21, algo que aconteceu com o povo, junto com Moisés, para entender um pouco mais esse temor que a Bíblia fala aqui. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja com vocês e os livres de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Queridos, por estarmos distantes de Deus, o temor foi esquecido da igreja. Quanto mais longe de Deus, menos parecido com Ele nós somos e menos sabemos quem Ele é, e menos temor nós temos. A igreja se levanta agora a hora que quer, os irmãos se levantam a hora que quer, sai a hora que quer, fala com quem quiser a hora do culto, e não existe mais reverência, não existe mais aquela solenidade que existia, pelo menos no tempo quando eu era criança, né? Não sei se alguns levaram beliscões aqui no banco, né? Alguns levaram os beliscões assim. Fica quieto, menino. Um beliscão. Se a gente der um beliscão hoje no menino, misericórdia. A polícia é capaz de bater aqui. É um fala-fala dentro da igreja. As pessoas não querem mais ouvir a palavra. Fica todo mundo pensando em que hora vai acabar o culto. Eu já quero ir para casa. Queridos, é preciso a gente estar mais próximo de Deus e entender quem Ele é, porque quando nós entendemos quem Ele é, aí tudo começa a mudar. O profeta Isaías, quando viu o trono de Deus, disse assim: de mim, que sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e agora os meus olhos viram o Senhor. Vou morrer. Será que a igreja tem essa consciência de quem é Deus? Queria só fazer um parênteses aqui. Deixa a criança ser criança, tá, gente? Beleza? A gente tem esse processo também lá, pastor. A gente está até trabalhando na acústica, mas deixa a criança ser criança. Porque as tias estão lá brincando com ela, elas estão entendendo. Então deixa ela no culto dela. Não repreende, não. Tá? Questão de estruturar, a gente resolve de estruturar, mas a gente não trava a tia, não trava a professora lá, não. Deixa a coisa acontecer. Tá bom? Voltando aqui. A igreja, por não ter mais identidade, ela começa a se misturar com as práticas pagãs. Ela não se relaciona mais com Deus, ela não tem mais a identidade do céu, ela não sabe mais quem ela é. Poucas perseveram para o temor a Deus, poucas de fato tentam não se moldar ao mundo. E aqui tem um texto bíblico: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Igreja, sejamos tementes a Deus. Sejamos uma igreja que se relaciona com Deus. Sabe que o grande eu sou deve ser adorado em suas congregações, na sua igreja, em suas casas, em seus corações. Precisamos entender isso. Não podemos nos misturar com os achismos, com as modas que estão sendo lançadas em nossa mente, na nossa cultura. Não podemos deixar que isso aconteça. A igreja do Senhor tem que estar viva, pujante e alerta. E o texto segue: todos os dias
continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Ou seja, continuamente o povo estava junto. Sempre estavam juntos. E a gente sabe que a dinâmica de hoje, a gente não consegue ter todo dia um culto. As pessoas não conseguem estar todo dia na igreja. Mas você consegue estar em um momento, em algum PGM, no pequeno grupo multiplicador, próximo de você. E de forma que segunda tem, terça tem, quarta tem, quinta, sexta, e você escolhe um dia para estar lá, e outro escolhe segunda, e outro escolhe terça, e outro escolhe quarta, quinta e sexta. Daqui a pouco a igreja toda está todos os dias em comunhão, mas que ninguém se cansa, porque cada um está no seu dia que é melhor, que de folga. E a igreja continua em oração, porque todos os dias tem alguém orando por você, porque se tem um PGM, tem oração. Todos os dias a igreja está aprendendo a palavra, porque se tem PGM, tem a leitura da palavra. Todo dia a igreja está em comunhão, porque se tem PGM, tem comunhão. Ou seja, de domingo a domingo a igreja começa a se relacionar, e a igreja não para. E a gente adotou um subtema na igreja, que é uma igreja em movimento. Mas não um movimento de movimentos desse que a gente pensa que é do que vem e muda, mas um movimento de ir às pessoas, de estar fazendo com que as pessoas recebam a Jesus Cristo, que entendam quem é Jesus Cristo, com atividades evangelísticas para isso. Uma igreja de movimento é uma igreja que, de fato, de forma intencional, ela busca estar falando com o seu João da esquina, com o seu José da venda. Eu me recordo quando a gente estava iniciando a nossa igreja, a gente ia... E eu ia comprar picolé, sem querer chupar um picolé, só para falar com Keila, do quiosque, para conhecer Keila. Eu não queria chupar picolé, eu queria era Keila. Mas o picolé era uma forma de eu comunicar a Jesus para Keila. Mas percebam que quando nós não estamos alinhados com Deus, nós chegamos na barraca de Keila, na barraca do seu João, do seu José, a gente fala do jogo do esporte do Santa Cruz, do Náutico, a gente fala do político A, B e C, mas a gente não fala de Jesus. Porque nós não estamos alinhados com isso. Mas quando você tem seu coração alinhado com a vontade do Senhor, tudo que você faz converge para o evangelismo. Tudo que você faz tem um resultado no reino eterno. Você precisa entender que você, como cristão, deve se importar com a pessoa que está do seu lado. Você, como cristão, deve se importar com aqueles que não querem nada com o evangelho, aquele bem chato, que muitas vezes reclama do barulho da igreja aqui do lado. Você tem que se importar com ele. Nós temos um prédio do lado da igreja, irmão. Do lado da igreja. Quando nós abrimos a igreja na casa, tinha um prédio lá. E como era uma garagem, o som ia para cima, né? Eu também sou músico. E a gente sabe que músico gosta de fazer barulho, principalmente a bateria, né? Um barulho, meu. E a gente tinha um problema gigante com os vizinhos. E a gente teve que estucar a garagem. Mas veja, o pastor Miguel pegou, comprou uma lembrancinha, umas canequinhas, bateu lá num dia de semana e foi entregando um presente para os moradores do prédio, pedindo desculpa, dizendo que a gente estava trabalhando nisso. E naquele prédio a gente conseguiu várias almas para Jesus e hoje estão carregando conosco. Quando nós mudamos para a sede, a gente é uma quadra grande, um espaço que cabe mais ou menos 1.200 pessoas. E quem sabe, quem entende um pouquinho de acústica, sabe que uma quadra, quando você fala, ela faz um eco, né? Quem já foi para uma escola sabe como é isso. E nós estávamos ensaiando à tarde, um domingo de tarde. E a banda lá tocando. E a gente fica de frente, como está aqui na rua, e a rua tem uma rua bem longa, assim, na frente da porta, e veio aquele senhor, bem brabo, chegou entrando na igreja, eu digo, eita, agora deu. E eu estava aqui cantando com o microfone, já fui fazendo assim para o pessoal, diminui, e aquele senhor veio brabo, com os olhos vermelhos, e aí nesse momento o pastor Miguel sai da sala, e ele se encontra com o pastor Miguel, e vem com aquela forma de tal som e tal. O pastor Miguel bota a mão no ombro dele, leva para a salinha. Depois de meia hora sai o rapaz mais calmo e a gente diminui o som. O fato é que hoje seu Dídimo está lá, nos ajuda. Seu Dídimo é um empresário, dono de
de uma sorveteria lá na Lagoa do Araçá. E a gente teve agora recentemente um aniversário, teve algum Transforma Recife lá, Fernanda Brum, PG esteve lá, e ele colocou o seu quiosque lá, e toda a renda que ele teve, ele foi e entregou à igreja, ele dizimou lá, ele entregou, ó, pastor, a oferta aqui. Mas era aquele que tinha entrado a fim de pegar alguém e destroçar, né? Mas a gente precisa ter essa intencionalidade de fazer com que as pessoas entendam que nós a amamos. Nossa intenção não é incomodar o vizinho de forma alguma, mas é pelo contrário, é mostrar ao vizinho, aos nossos parentes, que só existe uma salvação, que é Cristo Jesus. E é através dele que a gente tem que falar e tem que ser ousado. Precisamos, queridos, entender que a igreja precisa estar sempre junta em amor, convergindo nos propósitos do Senhor, para que o Senhor acrescente todos os dias que irão ser salvos. É necessário que possamos entender qual o propósito de estarmos aqui nessa noite, de ser igreja. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 19, 22. Ser igreja é entender que em Cristo somos pertencentes da mesma cidadania, uma cidade vinda do céu, diretamente de Deus, do trono de Deus. Ser igreja é se relacionar, é amar, é de forma intencional cuidar, é estar presente continuamente nos lares, é evangelizar de forma discipuladora, acompanhando. Somos agora pertencentes à família de Deus e, sendo assim, precisamos demonstrar características dessa família. Precisamos resplandecer aquele que nos dá exemplo de como nos portar no mundo. Precisamos resplandecer a luz de Cristo. Todos que temos essa consciência de que somos edificados na rocha que é Cristo, entendemos que iremos crescer ajustados conforme a sua palavra, que é o nosso prumo, que é nosso guia. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso, odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, 104 e 105, versículo. Ser igreja é chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Ser igreja é estar atento à voz de Deus e caminhar em seu caminho, é visitar as viúvas, os presos, os doentes, é importar-se com os jovens, é amar, é simplesmente amar. Ser uma igreja relevante é uma igreja que ama, é uma igreja que está atento ao que acontece ao seu redor. Muitas vezes nós temos igrejas tão frias que quando sai aqui os irmãos não se falam mais. Aqui é meio que um teatro, né? As igrejas têm sido muitas vezes um teatro, onde nós apertamos a mão, nos abraçamos, mas quando saímos daqui, teu problema é teu problema, meu problema é meu problema, e tu te vira para lá e eu fico para cá. Querido, ser igreja é muito mais que isso. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
E se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João 4, 15 e 21. Ser igreja era amar o próximo. Ser igreja é compartilhar, às vezes até meio apertado, mas é compartilhar o que você tem. Ser igreja é viver esse amor. Precisamos viver um amor sem fronteira, sem separação, sem preconceitos, um amor que simplesmente e tão somente ama. Eu não sei, eu perguntei até ao pastor Alan se tinha visitantes, mas eu acredito que tenha. Como eu não sou da igreja, eu posso cometer um gafe, então eu tenho que perguntar, né? Mas nós com certeza temos visitantes aqui. Eu queria dizer justamente para vocês, visitantes, que nós somos uma agência dos céus. A igreja é uma agência do céu. Também este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 17. A casa do Senhor é a agência de Deus. E você que nos visita hoje tenha certeza que essa igreja tem um propósito em sua essência de amar, independente de receber em troca. Somos aqueles a quem Deus conferiu a honra, o privilégio de propagar o evangelho de Cristo. Somos a noiva do Senhor, somos a igreja de Cristo. E eu queria ler alguns textos para os irmãos, e eu já estou acabando. 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Romanos 12, 4, 5, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam o seu corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Colossenses 1, 18. E nós, queridos que estão aqui nos visitando, que está hoje, e que ainda não entendeu o que é ser igreja é justamente viver em comunhão com Deus e amar você, e viver em comunhão com você e cuidar de você. Mesmo precisando ser cuidado, nós cuidamos. Nós temos uma ministra de oração lá em Goiânia, uma jovem, completou aniversário ontem, na verdade sexta-feira. E ela, em uma das nossas reuniões, ela começou a chorar e disse: pastor, eu não sei como é que eu consigo, porque muitas vezes eu estou de joelho orando pela igreja, mas eu preciso de oração. E eu me rasgo, eu oro ao Senhor, dizendo: Senhor, como é que eu posso orar por alguém, se eu mesmo preciso de força para orar por mim mesmo? Mesmo nós precisando de cuidado, nós cuidamos. Isso é ser igreja. Ser igreja é compartilhar esse amor que nos amou primeiro e que se entregou por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos dizer? Mas tenha a vida eterna. Eu queria já chamar o Ministério do Louvor para estar aqui à frente. E ser igreja nessa noite, queridos, entender que ser igreja é ser uma igreja viva. E assim eu queria dar a vocês essa oportunidade de entender e de se colocar à disposição do Senhor para juntos sermos essa igreja. Sermos uma igreja que se relaciona de verdade, uma igreja que ama de verdade, uma igreja que cuida de verdade. Uma igreja que não é aquela igreja simplesmente que fala, que tem palavras bonitas,
mas não, uma igreja que tem atitudes bonitas, atitudes que realmente constrange aquele que recebe. Eu não sei vocês, mas quando nós somos cuidados, nós somos constrangidos com amor. Quando alguém chega e dá um abraço, pastor, eu tenho orado por você, eu fico sem palavras para dizer assim o quanto isso é importante para mim. Eu não consigo simplesmente dizer obrigado, porque obrigado não basta, obrigado não, o peso é diferente. Um obrigado de alguém orar por mim, a oração é muito maior do que simplesmente dizer um obrigado, muito obrigado, irmã. Não, isso é muito pouco. Eu fico sem palavras porque eu não sei como dizer que retribuir esse cuidado, esse amor é algo que excede o meu entendimento. Ser igreja é, apesar de tudo e apesar de quem somos, entender que tem um Deus que cuida de nós e age em nossas fraquezas. Não sei quantos têm o costume de passar uma mensagem para o seu pastor, para os seus pastores, e dizer assim: pastor, tenho orado pelo senhor. Diácono, tenho orado pelo senhor. Meu líder, tenho orado pelo senhor. Se você não tem esse hábito, quando vocês plantarem o pequeno grupo, vocês vão ver que isso vai ser natural de vocês. Quando você faltar num domingo, vai ter alguém que vai ligar para você no outro dia para saber por que você faltou, mas não como uma cobrança, mas como um cuidado. Nós temos plantado a igreja lá em Goiânia, e a cultura lá é uma cultura meio que de cobrança. Se você não vir para a igreja, você está meio que desviado, né? Esse termo religar que vocês vão estudar vai ser bem interessante com relação a isso. Essa religião, muitas vezes a gente vem para a igreja como simplesmente religiosos. E nessa cultura de plantação de igreja, a gente ligou para um rapaz perguntando como é que ele estava, porque a gente sentiu sua falta, e o retorno dele foi assim: pastor, não, veja, eu estou bem, eu estou na casa do Senhor, eu não fui porque... Eu disse: não, querido, não estou lhe cobrando nada não, só quero saber se você está bem, você está precisando de alguma coisa, você precisa de oração, o que de fato você tem precisado. Não, pastor, está tudo bem, graças a Deus, obrigado. E a gente está quebrando esse costume, esse mau costume de cobrança, de exigência, de que para você ser cristão de verdade precisa estar na casa de Deus todos os dias, de segunda a domingo ou de domingo a domingo, culto de oração, culto de doutrina, culto de... E muitas vezes você vem para a casa do Senhor e sua família está destroçada, você está vivendo um momento difícil, e aí você recebe uma palavra dura do diácono lhe cobrando porque você está na igreja, e esse diácono nem liga para você para perguntar como é que você está na sua casa, como é que você tem vivido o relacionamento com seu filho. Ser igreja é se importar. Ser igreja não é cobrar uma falsa religiosidade, uma religiosidade que aparente, uma religiosidade que temos vivido e visto nos dias atuais. Não, ser igreja é algo muito mais que isso. Ser igreja é estar junto, é deixar de vir muitas vezes ao culto para socorrer alguém que está precisando. E dizer: olha, pastor, eu sei que eu estou na programação e ia dirigir, mas veja, aconteceu um fato aqui e eu preciso socorrer esse irmão. O senhor consegue colocar alguém no meu lugar aí? Ou então você mesmo ir lá e conseguir essa pessoa para substituir, que aí já diminui o fardo do pastor? É se importar com as pessoas e não dizer assim: olha, eu não posso te ajudar porque eu vou cantar no louvor hoje. Não é assim que a banda toca. Não é assim que é ser igreja. Por isso, nessa noite, eu quero dar a oportunidade a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, para dizer que essa casa, que essa igreja, ela se importa com você. Mesmo que um vendaval venha e destrua, mesmo que haja um terremoto, mesmo que as circunstâncias sejam tão adversas, mas você tem uma casa para se chamar de sua, e um povo para se chamar de seu, e uma família que excede essas quatro paredes. Você tem uma igreja do Senhor aqui. Eu queria...